Oi! Gente, eu tô na casa da minha avó. Eu não sei se vai ficar boa essa gravação, mas a gente vai tentar o máximo pra conseguir, tá? Vou deixar o microfonezinho aqui, ó. Minha câmerazinha aqui. Sei lá, acho que agora vai. Bora, eu vou reagir a esse. Vida dá um livro e dá um livro grande de vários capítulos. Eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri que meu marido, agora ex, estava me traindo e me trocou o casamento, meu filho, né, que ele considera ele como pai, trocou casa, trocou tudo por uma noite de curtição com algumas meninas e os amigos dele, e uso de substâncias químicas e álcool, Eita! famosa curtição, né? Ó, eu estava aqui de boa no meu trabalho, ele veio, ele sai mais cedo, aí ele veio, passou aqui e ficou aqui comigo. Quando deu Gente, o TikTok dela é Alves Juliana, tá? É a Juliana Alves Macedo. Pô, ela tem uma cara de novinha, né, cara? E mesmo assim, 3 e pouco da tarde, cara, oi, mete quero bala. não. Quando deu 3 e pouco da tarde, ele não queria mais ficar aqui e foi-se embora. Pediu pra eu pedir uma moto pra ele ir pra casa. Beleza. Daí, tipo, ele botou desculpa, né? Dizendo que não tava querendo mais ficar aqui, pegou uma moto e foi pra casa. Beleza. Foi pra nossa casa, né? Onde ele morava. Daí, quando chegou lá, de mais ou menos 1 hora depois, né? Foi de 4h40, 4h39 por aí. Eu estava fechando aqui a loja, né? Eu trabalho numa loja aqui. Eu estava fechando a loja e simplesmente, quando eu cheguei em casa, né? Peguei o ônibus e tal. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dele. Eu não tava com internet de celular. Quando eu cheguei em casa, conectei no Wi-Fi. Aí tinha uma mensagem dele assim: você é uma vacilona. Como é que pode você ter feito isso comigo? Você me traiu, minha parceira. Daí eu fiquei, oxi, como assim? Eu sou de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. E quando eu tô em casa, eu tô com ele. Gente, Gente, o homem sempre dá uma pra colocar a culpa na gente, pra, tipo, justificar o erro dele, entendeu? até quem não deve tranca o cu. Nessa hora eu saí falando com várias pessoas, porque depois de muito Ai, tempo ele veio me caraca, responder. quem não Com deve, quase tem 1 hora depois, ele veio me responder dizendo que era um tal de Matheus, que eu estava ficando com esse tal de Matheus, que esse cara é casado e que a mulher dele arrumou o número dele, né, do meu ex-marido, arrumou o número dele e foi falar com ele para tirar satisfação, porque eu estava ficando com o marido dela, esse tal de Matheus. E eu pedindo print, eu pedindo prova, eu disse, cadê? Me manda o número dela, eu quero falar com ela, eu que quero resolver, porque eu quero saber. Gente, eu não sou disso. Eu não ia trair nunca meu marido, né? Apesar de que ele já aprontou muito comigo, mas eu não me igualo, eu sou outro nível. Não me rebaixo a isso, não. Daí, falei tudo isso, né? E ele nada, e eu esperando, e eu já chorando, desesperada, ligando. E aí, o que é que eu fiz? Liguei pra minha amiga. E foi amiga, pelo amor de Deus, desesperada. Aí, conversa vai, conversa Detalhe vem. que eu Ele adoro nunca esse mandou filtro nada. que ela usou. Na real, gente, vocês vão saber que essa mulher nunca existiu e esse Matheus também não existe. Isso foi tudo uma conversa que ele criou, entendeu? Uma mentira, vocês vão entender tudo no final. Uma mentira que ele criou pra estar numa curtição com uns amigos, com algumas meninas, né? Ele disse pra mim que não tinha menina, mas a gente sabe, a gente que é mulher sabe. Aí, foi isso, gente. Foi a noite inteira eu ligando, implorando pra ele voltar pra casa, pra gente conversar, que eu queria que ele me explicasse essa conversa. Ele dizendo, ela falou com você tava escondendo de mim, você tava mentindo pra mim, como é que você pôde? Aí ficava mandando uns áudios, depois mandou uma foto com a tia. Tô aqui na minha tia, não sei o que, eu não vou voltar pra casa. Disse que eu tinha traído ele, que eu já vinha conversando com esse cara há muito tempo, que nas conversas, né, nos prints que ela tinha mandado, esse suposto print, que nunca apareceu esses prints, tô esperando até agora. Eu tava marcando de ficar com esse cara, entendeu? Tava dizendo que, tipo, falando mal do meu marido pra ele,
E dizendo que eu queria ficar com ele, que a gente tava marcando de se ver e tal. E ele falando, você sabia que o cara era casado, você também é casada, ficando com ele, querendo, tipo, ficar com ele, marcar de ficar com ele e tal, não sei o que, dando cabimento. E eu, tipo, oxi, que conversa. Eu nunca fiz isso com ele, né? Aí, foi a noite inteira nessa ladainha, né? Ele pegou e não atendia minhas ligações, não atendia minha ligação de vídeo, não atendia minha ligação de voz, não atendia nada. Nada. E eu já, tipo, comecei a desconfiar que, na real, né, ele tava bebendo. Gente, quando eu digo que minha vida dá um livro, e dá um livro grande de Agora, vários que tem capítulos. várias partes. E eu a Bora todo lá, parte momento 2. falando com minha amiga, né, e contando tudo pra ela. E ela disse, amiga, deixa de ser abestada dele tá jogando uma verde pra tu, amiga. Com certeza, ou ele tá em algum canto, ou ele tá com alguma mulher. E eu disse, amiga, eu comecei a cair na real, entendeu? Porque no momento eu tava incrédula do que ele estava fazendo comigo, gente. Eu sou uma esposa maravilhosa. Aí, beleza. Eu peguei e imaginei o seguinte, de manhã ele tinha dito pra mim que o Banco do Brasil tinha liberado um crédito pra ele, tudo culpa do Banco do Brasil, tinha liberado um crédito pra ele. Aí o que foi que eu pensei? Se ele foi sair pra uma curtição, com certeza ele foi levar alguma coisa. Liguei pro cara da conveniência da rua de baixo. E o cara da conveniência, ele me confirmou que ele tinha passado lá, tinha pegado cigarro e uma caixa de cerveja. E que sabia que ele tava com aquela substância branca. Pois é. Meu Deus, escola eu não disse, só isso para. mesmo, Aí, ó, né? morar Falei em com o cara cidade da conveniência. pequena. Só isso mesmo, aí Ou ele fez, que foi. você conhece Ele fez, tudo não era nem pra eu estar perto. lhe contando isso, né? Aí eu disse, não, relaxa, deixa que eu resolvo. Aí, beleza. Fiquei esperando, né? O bonitinho falar alguma coisa, não falou mais nada, só ficou mandando caô pra cima de mim e tal, não sei o quê. E, gente, foi assim até meia-noite. Isso de 4h40 da tarde até meia-noite. Eu fiquei numa neurose que eu saí falando com todos os Mateus que eu conheço. Eu conheço 4 Mateus, né? Que são próximos de mim e tal. Eu disse, Mateus, em algum momento, alguma namorada sua e tal. Joguei a mesma conversa pra saber se tinha acontecido alguma coisa. Porque eu não conversei com nenhum, mas sei lá. E também mandei todos os prints pra ele, né? De que eu não tinha conversado com nenhum. Nossa, mesmo assim ela ainda continuou tentando conversar com eles dela para provar que ela não tinha feito nada, mesmo sabendo que ela não tinha feito nada, ela foi tentar achar prova para tentar provar que ela não tinha feito nada. Gente, ai ai. Ó, escuta só. Gente, depois de muito converseiro de merda, de muita ligação que ele ficava recusando, às vezes ele atendia e desligava, não aceitava chamada de vídeo de jeito nenhum, que alguma coisa tinha. Eu desencanei, sabe? Foi dando meia-noite, eu ligando pra ele, implorando, pedindo pra ele ir lá pra casa conversar comigo, voltar pra casa, né, explicar o porquê. Tipo, se ele queria estar com os amigos, porque ele não tinha me dito, né, que os amigos dele tinham chamado ele pra beber e tal, não sei o quê. Mas eu não iria aceitar se fosse com outras mulheres, né? Obviamente que não. Se fosse só os caras, tudo bem. Porque eu também não sou essa louca ciumenta, não. Como dá pra ver aqui, né? Na verdade, eu sou uma tremenda de uma otária. Daí, gente, ele ficou a noite inteira nisso, e ficava. E quando eu não respondia mais ele, porque eu já tava de saco cheio, ele não queria voltar pra casa e ficava pedindo pra eu mandar as coisas dele. Gente, ele não aceitava a chamada de vídeo. Teve um momento que ele pediu pra eu mandar as coisas dele. E ficou dizendo, manda minhas coisas. Não tinha muita roupa dele, entendeu? Lá em casa, tem muita coisa dele na casa da mãe dele. Não tinha muita roupa dele lá em casa. Tinha o quê? Umas fardas do trabalho, né? Principalmente. Tinha um tênis novo, tinha calça jeans nova, que ele tinha comprado tudo de marca, camisa de marca, não sei o quê, perfume, blá, blá. Tinha essas coisas assim, mais de sair. E tinha uma roupinha de ficar em casa. Aí eu já tava me embucetando, eu peguei e saí rasgando tudo e fui mandando foto pra ele. Você consegue botar aqui dele. As fotos da roupa rasgada e eu mandando pra ele. Aí a mochila dele do trabalho, que já tava meio gasta, também torei tudo com raiva, com ódio. E é isso, gente, eu rasguei tudo, todas as roupas dele, tudo. Acabei com o tênis dele de facada, eu dei facada no tênis dele.
Aí ele queria mandar um Uber pra levar as coisas dele pra onde ele tava, entendeu? Ele ia chamar, o Uber ia pegar as coisas dele e ia levar, né? Tudo, mandou mandar tudo. Gente, pelo amor de Deus, o que é que esse cara queria? Queria sair de casa, né? E ficar lá com a puta dele e tal, e sair de casa, vamos ser realistas. E aí, gente, chegou a parte boa da história, né? Rasguei tudo. Mandei tudo pra ele, eu disse, manda o Uber moto ou Uber carro pra pegar tuas coisas tudo rasgada. Aí não mandou, né? E ficou por isso mesmo. Gente, quando foi de manhã, de madrugada, era 1h da manhã, mais ou menos, eu já tinha ido dormir. Bloqueei ele do WhatsApp. E ele falou comigo no Facebook. No Facebook, ele ficou me ligando a madrugada inteira e eu não estava atendendo. E aí, quando foi de manhã, ele começou a me pedir desculpa. E eu a todo momento falando com minha amiga, né? E contando tudo pra ela. E ela disse, amiga, deixa de ser abestada dele tá jogando uma verde pra tu. Ai, essa aqui a gente já... Eita, Uma amiga, com certeza, ou ele tá. Bora, parte 3. Bora, Juliana, E fala. algumas pessoas vão dizer, ai, você tá errada, você não era pra ter rasgado as coisas dele. Gente, pelo amor de Deus. Como não? Era assim. Eu já tava sendo a corna. Meu marido já tava abandonando a casa dele e eu por causa de uma noite de curtição. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aí foi o mínimo. Isso aí foi pequeno comparado ao que ele fez na minha vida. E aí eu disse, beleza. Pensei comigo, né? Ele vai mandar Uber, então ele vai levar as coisas dele tudo destruída e rasgada. Pronto. Tá certo. Tênis dele todo picotado de faca. Tem até a foto aqui do tênis dele, eu com a faca no tênis. Aí não mandou o Uber, gente. De manhã ele tava me pedindo desculpa. Continuando, né? De manhã me pedindo desculpa. Vamos conversar, porque você destruiu minhas coisas. Não sei o quê. Porque você fez isso comigo. Eu nunca sairia de casa pra desbaratinar se você não tivesse feito algo. Aí ele começou a me pedir desculpas. Eu preciso conversar com você. Porque você fez isso comigo. Vamos conversar. Eu vou pra casa. Oi. Eu vou pra casa. A gente pode conversar, não sei o que, porque você fez isso, você vai ter que dar conta das minhas coisas, não sei o que. E querendo que eu pagasse essas coisas, essa roupa velha que ele comprou, tudo, né? De marca. Que o tênis dele, a calça dele, que não sei o que, a mochila e blá blá. E eu, meu filho, eu não vou pagar nada. Isso é pouco comparado ao que você fez comigo. Ele já tinha aprontado comigo, gente, em algumas outras coisas. Mas nunca tinha chegado, tipo, alguns vacilos pequenos. Mas isso foi o cúmulo, a gota d'água. E simplesmente, gente, esse cara queria que eu desculpasse ele. E ele voltasse pra dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Vocês acreditam nisso, como homem é cara de pau a esse ponto? E aí que chega a parte boa da história, gente. Uma vez que a gente tinha terminado, ele se envolveu com a menina do trabalho. E ele... Só melhora. Ela nos armários da empresa. E eu fiquei sabendo porque a gente teve uma discussão. Eu mandei ele pra fora, né? Mandei ele embora lá de casa. Mandei ele vazar. E ele começou a mandar o print de todas as conversas deles. Sim, eu passei por isso. E eu perdoei e voltei. E ele fez isso agora. Isso que eu tô contando a vocês. Aí... eu fiquei desconfiando que ele poderia estar com ela. Fiquei, né? Eu sou idiota. Eles trabalham no mesmo local. Ele vê ela é caixa e ele é açougueiro. Ele vê ela todo santo dia. Entendeu? Então, assim, ele pode estar conversando com ela enquanto eu tô dormindo, enquanto eu vou no banheiro. E sim, gente, pasmem, a gente teve uma briga. E nessa briga, que eu mandei ele sair lá de casa, ele começou a mandar vários prints das conversas deles dois. Dela dizendo assim, eu lembro como se estivesse aqui na minha cabeça. Só que na hora, ele me mandou e eu não salvei. Ele simplesmente mandou, eu li, foi só o tempo de eu ler, ele apagou. E eu era pra ter encaminhado pra mim mesma, pra eu poder ter aquilo salvo. Porque isso é prova. Mas, gente, ele excluiu as conversas, os prints que ele tinha mandado e cortou também o nome dela. Mas o nome da menina é Raíssa.
E ela simplesmente... E aí, eu pensei que ele estivesse com ela, né? Tivesse chamado ela pra ir, alguma coisa assim. Mas ele falou que não estava com ela. Eu não sei, na verdade, até agora, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, foi isso. Depois, eu fui falar com ele no WhatsApp, porque ele tinha me bloqueado no Facebook também, né? Depois de toda a discussão, ele dizendo que eu ia ter que dar conta das coisas dele, que eu ia ter que pagar tudo, que eu ia ver, me ameaçou, né? Ah, você vai ter que dar conta, enfim. Aí, beleza. Aí, falei com ele no WhatsApp. E quando chegou no WhatsApp, ele mandou de novo os prints que ele estava conversando com ela naquele momento. Ele mandou um áudio dela perguntando, tipo, você mora perto da UPA de Parnamirim? Eu sei onde é. Tipo, ele tava chamando ela pra ir pra casa dele. Ele não voltou pra casa, gente. Ele não voltou pra casa. E algumas pessoas vão dizer, você tá errada, você não era pra ter... Como assim? Eu não entendi essa parte dele. Não voltou pra casa e ele tá chamando Eu não sei se ela vocês pra ir estão lá. conseguindo entender tudo, Mais ou mas menos, né, minha isso filha? tudo aconteceu, essas brigas e tal, essas coisas todas, foi tudo pelo celular. Gente, em nenhum momento ele voltou pra casa. Em nenhum momento. Ele foi pra casa da mãe dele em Parnamirim, entendeu? E quando chegou lá, ele começou a falar essas coisas comigo, me pedindo desculpa e tal. Por certo, né? Querendo voltar lá pra casa. E aí eu disse a ele que ele sumisse da minha vida, que eu não queria mais, que já, Tá tipo, certo. já tinha sido a gota d'água, né, gente? Já, pelo amor de Deus. E aí, foi quando ele me bloqueou, disse que ia fazer um BO contra mim, porque eu rasguei as roupas dele e a bolsa e tal. Ia fazer um BO contra mim. E eu comecei a falar com ele no WhatsApp. E aí ele mandou as conversas que ele estava naquele momento conversando com essa menina e do supermercado, né? Que eles trabalham junto. E, pasmem, gente, foi assim que eu descobri tudo. Aí é isso, em vários momentos ele quis tipo, me diminuir, me humilhar, dizendo que eu não era mulher pra ele, que ele gostava dela, que ele ia ficar com ela mesmo, que ele não tinha ficado com nenhuma menina lá na bebedeira, na condição que ele tava. Mas que por coincidência, quando foi agora, né, pela manhã, quando ele estava se arrumando pra ir trabalhar, ela mandou um bom dia, amor, pra ele. E aí ele disse que uniu o útil ao agradável. Gente, eu saí como errada. Sim, a conversa lá do negócio da mulher, que o marido dela, aquela coisa, gente, era tudo mentira. Depois ele falou tudo, ele confessou tudo, dizendo que estava cheirando, estava usando as substâncias enquanto estava no trabalho, passou aqui no meu trabalho, não queria ficar aqui e que já vinha arquitetando de sair. E foi assim. Ele disse que o Newton é agradável, começou a conversar com ela, dizendo que ela era linda, maravilhosa, que toda vez que estava lá no supermercado ficava passando pelo caixa dela, olhando para ela, mas não podia falar porque estava comigo. Então, gente, a esposa dele estava atrapalhando o relacionamento dele. Entendeu? Eu estava atrapalhando o relacionamento dele. Poxa. E é isso, gente. Isso foi tudo hoje. O cara deveria ser um Jurandir, ele ainda né, tava gente? falando aqui, dizendo que eu saísse com outro mesmo, que era um livramento, alguém me querer pra ficar comigo, pra ele ser livre, entendeu? Viver a vida dele. Diz que tem muito pra conquistar, que tem muita coisa pra fazer. Diz que minha fedia horrores, que não gostava de mim, que não me amava e que não entendia nem até hoje o motivo de ter voltado comigo. O cara veio 3 anos comigo. Aí foi isso, gente. Assumiu que passou lá na conveniência, pegou essas coisas que eu comentei no começo do vídeo, pegou essas coisas e foi pra essa curtição com os amigos. De nada. Foi pra essa curtição com os amigos. E que sim, tinha meninas lá, mas ele não ficou com nenhuma. Tinha umas meninas na conveniência também, por isso que eu tenho escutado voz de mulher no fundo dos áudios. Gente, por quê? Agora, sinceramente, por que uma pessoa dessa estava comigo? Mas me expliquem, por que simplesmente não termina e vai ser solteiro? Ficar com uma, com duas, com três. Gente assim não é pra namorar. Gente assim não... Gente, é o prazer.
tá ligado? De ver uma pessoa sofrer, de ter alguém sofrendo por você. Eu acho que essa é a brisa desses caras. De ter alguém que sofra por eles, porque não é possível. É o que ela falou. Por que que não fica solteiro? Solteiro você pode ter o que você quiser, entendeu? Duas, três, quatro. Não é pra iniciar relacionamento, muito menos casamento, muito menos. Gente, você vive enganada por um homem desse. Esse homem passa a perna na gente. Esses homens assim, que se faz de bonzinho depois que vai mudar e a gente cai porque a gente ama, a gente acha que vai mudar eles. E ó, Em nenhum momento existiu essa conversa de que uma mulher foi meu falar dedo com zoado ele, já. que eu estava traindo ele com o marido dela. Isso nunca aconteceu, nunca. E até agora não existe print, não existe áudio, Não não existiu existe nada. conversa, não existe número, não existe nada. Porque isso tudo Era foi mentira. uma mentira de um cara que era casado, entendeu? Casado e que queria ir para uma curtição, com certeza amigos devem ter chamado e tal. E ele não teve o peito suficiente para terminar comigo e ir já com as coisas dele, entendeu? Para de lá voltar para casa da mãe, Deu um entendeu? E tiro, ser ficou solteiro, não. poderoso. Ele achou Deu que ia coragem. passar lá a noite inteira fazendo tudo o que queria. E de manhã eu ia desculpar ele e aceitar ele de volta. Quando ele viu que eu não ia aceitar, que eu já não estava mais atendendo, só estava dando patada nele, mandando ele me deixar em paz. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender tudo, mas isso tudo aconteceu, essas brigas. E é isso. Hoje é dia 23 de janeiro. E eu estou oficialmente solteira, depois de ter lutado 3 anos para mudar um vagabundo. Vagabundo que eu Muda. digo no sentido de que ele queria ser casado, solteiro. 3 anos tentando mudar um vagabundo e eu saí como a traíra, nojenta, podre e tipo. Você tá E podre. ainda saí como a safada, entendeu? E ele como O certo. cabelo dela é lindo, Que né? estava morrendo de saudade da menina que ele se envolveu e não sei o que. Agora com certeza vai ter milhões de gente me julgando e tal, mas gente, só quem já viveu um relacionamento longo, de idas e voltas, de briga, de tentar se consertar, sabe como é isso. Não me julguem, não me julguem, porque é um processo que eu tive que passar. Isso tudo serviu para eu aprender, sabe? Eu nunca vou entender o porquê disso tudo, né? Porque eu tive que passar por isso tudo. Acredito que lá para frente tudo vai ser esclarecido e a vida vai me explicar o porquê isso tudo aconteceu comigo. Mas era uma pessoa que eu estava há muito tempo. Meu filho acha que ele é o pai dele, entendeu? Porque eu me envolvi com ele, meu filho tinha só 1 ano e alguns meses. Então, conheço família, ele conhece minha família, era uma pessoa de convívio. Gente, ele não era um cara qualquer que eu me envolvi. A gente teve toda uma história de se conhecer, eu tinha me separado do pai do meu filho grávida, entendeu? Então, desde aí, eu não me envolvi com ninguém. Aí conheci ele. Então, foi toda uma história para o cara simplesmente aprontar tudo isso comigo. Gente, a custo de quê? Um cara largar uma vida, uma esposa e tudo. Bora, meu parceirinho, bora, bora. A mochila rasgada, as camisetas rasgadas, o tênis esfaqueado, os print. Pode achar o que quiser de mim, por um vício que eu quero deixar, mas não consigo. Quando eu tô conseguindo, eu caio de novo, enfim. O que diabo desistiu, Deus me dá em dobro. Ai, amo você, gosto de você, blá 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 blá, mas eu vou conseguir. Não diga que eu sou um pai de merda. Você sabe que eu não sou, porque é tudo mentira. Eu não ligo pro que você fala. Você não deve mais satisfação de nada. Se for da gente viver juntos, a gente vai viver. Ai, meu Deus. Eu sou muito impossível, não se trata só do vício. Eu acumulo estresse, ódio, amor, muita coisa na minha cabeça. Então se foda, em suma da minha vida. Rainha Ju, E é isso. Hoje é dia 23 de janeiro. força, garota. Sim. Força. É isso.
Eu acho que esse foi os vídeos dela. Gente, sigam a Juliana, as histórias dela. Exato, né? É foda você abrir isso pra todo mundo, sabe? Gostei bastante da história dela. Isso só mostra que mulheres são fortes, cara. Elas conseguem lidar com tudo isso e tem que ficar tudo bem. Então, é isso, que fique tudo bem. Beijos pra vocês, gente. Eu tô na casa da minha avó, vou ficar aqui até domingo ou segunda, então talvez amanhã eu ainda faça vídeo aqui nesse cenário maravilhoso, mas pelo menos com o ar-condicionado no talo. Beijos pra vocês, beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Fui!